Olá, hoje eu trago o tema sobre o abono salarial de 2025. Porém, não sei se você sabe, mas o governo está mudando as regras para os próximos anos de quem tem direito a esse abono. O desse ano, conforme o calendário PIS/PASEP, eu te apresento nesse vídeo e também trago os valores a serem pagos, e isso está aprovado. Agora, as mudanças que o governo fez a partir do próximo ano, 2026, fará com que menos trabalhadores tenham direito ao abono. Olha, me acompanhe nesse vídeo, etapa por etapa, porque vai ficar bem claro o que está acontecendo com esse direito PIS/PASEP, também conhecido como 14º salário do trabalhador. Então, acompanhe comigo. O calendário aprovado esse ano é referente ao ano base 2023. Claro, o recebimento agora, em 2025. Isso porque o governo vem carregando um atraso de 2 anos do pagamento do PIS/PASEP. Enfim, deixe o seu comentário. O que você acha desse atraso? E comente também, o objetivo do governo é diminuir o número de beneficiários que recebem hoje o abono salarial. E esse número está em torno de 25,8 milhões de trabalhadores. E gradativamente, o governo vai reduzir esse alcance de beneficiários. Então vamos lá. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal. Tem aí o número de telefone para contato e dúvidas. Já o PASEP é pago pelo Banco do Brasil. Também deixo aí o número de telefone para contato e dúvidas. Esse é o calendário, vai ser pelo ano de aniversário, vou repassando um a um, e a data de recebimento. Depois eu coloco a data de encerramento dos pagamentos, que vai ser uma data só para todos. Primeiro, em janeiro, ou seja, o aniversariante de janeiro, recebe a partir do dia 17 de fevereiro de 2025. O mês de fevereiro recebe a partir do dia 17/3 de 25. O aniversariante de março e também de abril recebe a partir do dia 15 do mês 4 de 2025. Agora, o aniversariante de maio e junho recebem a partir do dia 15/5 de 25. Depois, o mês de julho e agosto recebe a partir do dia 16 de junho, 16 do mês 6 de 2025. E setembro e outubro a partir do dia 15/7 de 25. E finalizando, mês de novembro e dezembro, a partir do dia 15/8 de 25. Todos eles, o prazo para saque é até o dia 29/12 de 25. Bom, em resumo, ano base 2023 é o abono 23, porém pagamento conforme calendário oficial de 2025. Enfim, datas de pagamento 17 de fevereiro a 15 de agosto. Aí você me pergunta, mas se esse é o abono de 23 e o abono de 24? O governo não se pronunciou, mas a gente espera que o abono de 24 seja pago em 2026. Porém, esse é um tema para outro vídeo. Mas é muito importante saber quem tem direito a receber o PIS/PASEP. Ele é um benefício social anual pago pelo governo federal e garantido aos trabalhadores brasileiros pela Lei 7.998 de 90. Então vamos lá. Eu separei aqui as 5 regrinhas de forma bem organizada e simples. Logo, você vai saber aqui quem tem direito a receber o benefício. Primeiro, quanto tempo o trabalhador assalariado deve estar cadastrado no PIS/PASEP? Bem, o trabalhador deve estar pelo menos 5 anos. Depois, onde deve constar as minhas informações? No relatório anual de informações sociais, conhecida RAIS, e deve ser do ano base referência, de 2023. Quem deve informar é sempre o próprio empregador. O próximo, quanto tempo tem que ter de carteira assinada para receber o PIS/PASEP? Bem, é preciso ter trabalhado ao menos 30 dias com a carteira assinada durante o ano base. Esse é o mínimo para ter uma parcela mínima de recebimento. O quarto, qual a média de salário mensal recebida para ter direito ao PIS/PASEP?
Bem, pessoal, até esse ano, as informações confirmam ter recebido média mensal até 2 salários mínimos durante aquele período. Está aqui até 2 salários mínimos. Como sabemos, o governo, nos próximos anos, deve mudar isso daqui de uma forma progressiva. Ele deve reduzir com o objetivo de chegar a 1 salário mínimo e meio. E a última regra, qual o valor a ser recebido para quem tem direito ao PIS/PASEP? Bem, como eu citei, o mínimo é 30 dias, isso corresponde a um mês, R$ 126,50, podendo chegar a 1.518, que é um salário mínimo se você teve ali trabalhado no ano base o ano inteiro. Você, na verdade, só precisa saber quantos meses você trabalhou no ano base, pois eu já te trago aqui. Um mês trabalhado corresponde a R$ 126,50. 3 meses, R$ 379,50. Meio ano, 6 meses, R$ 759. E o ano completo, 12 meses, um salário mínimo, R$ 1.518. Esse, então, é o salário mínimo já corrigido. Então, conforme o ministro Haddad mencionou, as novas mudanças estão exatamente aqui. Qual a média de salário mensal recebida para ter direito ao PIS/PASEP? Até esse ano de 2025, deveria ter recebido até 2 salários mínimos. Isso referente ao ano base, durante o período trabalhado. Calma, eu vou te exemplificar para ficar mais claro, mas olha, o objetivo final é esse, de 2 para 1,5 salário mínimo. Então vamos lá. Nova regra progressiva até 2035, e isso para ter acesso ao abono do PIS/PASEP. Eu coloquei aqui para entendimento mais claro o ano de recebimento. Então, por exemplo, 2025, o salário limite para ter direito, esse ano a regra ainda é 2 salários mínimos, porém, olha só, 2.640. Por quê? O ano base é 2023. Como a regra é 2 salários mínimos, na época o salário mínimo era 1.320 vezes 2, então tem direito quem trabalhou em 2023 ganhando até 2.640. No próximo ano, em 2026, começam as mudanças. Olha que interessante. A base 2024, pela regra antiga, 2 salários mínimos da base 2024 daria 2.824, porém, o valor foi fixado em 2.640, mais a correção da inflação e INPC. Veja que quem ganha até 2.640 terá direito, não quem ganha até 2 salários mínimos, que seria 2.824. Aqui o governo já exclui uma parcela do trabalhador. Já em 2027, o que acontece? A estimativa é de ganho limite até 1,9 salário mínimo. Pela regra antiga, em 2025, o salário atual está em 1.518. 2 salários mínimos seria 3.036. Porém, o salário limite sofrerá somente a correção do INPC. E essas mudanças vão ocorrendo ano após ano, de forma progressiva, sendo corrigida somente pela inflação. Em 2028, a estimativa é que o salário limite recebido do trabalhador corresponda a 1,85. Em 2029, 1,8. E assim por diante. Em 2034, 1,55. Já em 2035, 1,5 ou 1,5 salário mínimo. Agora, acompanhe o trecho da entrevista do ministro Fernando Haddad sobre o que muda no abono salarial para os próximos anos. A questão do abono salarial, né? Nós estamos fixando o direito ao abono àqueles que ganham até R$ 2.640 por mês, o que hoje corresponde a 2 salários mínimos. Olha só, fixando o salário limite de recebimento do ano base, nesse caso o ano de 2023, que o salário mínimo era 1.320 vezes 2, 2.640. Porém, ele relata que está fixando o valor e não a condicional de 2 salários mínimos, como era até agora. Mas nós estamos introduzindo uma cláusula
na Constituição de que esse valor vai ser corrigido pela inflação. Então ele diz que está colocando uma cláusula na lei que corrige somente pela inflação. Lembrando, o salário mínimo, atualmente, ele é corrigido inflação mais o PIB, com limitação até 2,5%. Ou seja, vai ocorrer naturalmente uma defasagem. Como o salário mínimo vai aumentar acima da inflação, esse valor ele vai gradualmente convergindo para um salário mínimo e meio ao longo dos anos. Ele usa uma palavra interessante, convergindo, de 2 para 1,5. Na verdade, vem perdendo poder de compra. Quem ganhava até 2 salários mínimos teria direito ao abono. Agora, com a nova regra, quem ganhava até 1 salário mínimo e meio, somente eles continuam tendo direito ao abono salarial, ou seja, menos pessoas, menos trabalhadores continuariam com esse direito ao abono. E quando isso acontecer, quando chegar a 1 salário mínimo e meio, volta a prevalecer a regra atual. Então, é como se nós tivéssemos gradualmente baixando de 2 para 1,5, mas sem prejudicar as pessoas que hoje ganham R$ 2.640. Mais uma vez, muito interessante essa fala, né? Político tem o dom, né? Ele diz que é uma forma de baixar, né, o limite de recebimento dos trabalhadores de 2 salários mínimos para 1,5, sem prejudicar essas mesmas pessoas. É muito interessante, né? A aptidão, a inteligência, né, de um político. Ele coloca as palavras que ele quer, do jeito que ele quer, mas que tenha um sentido que está bem claro. Desvalorizar o limite de recebimento, ou diminuir o limite de recebimento de 2 salários mínimos para 1,5. Com isso, ele tira uma parcela enorme de pessoas que trabalham e que ganham até 2 salários mínimos. Esses vão ficar excluídos do direito de receber o abono salarial. Aqui fica livre para comentários, né? Mas a proposta do governo é fazer essas alterações para justamente diminuir a carga, né, ou a despesa com pagamentos e assim diminuir os gastos do governo. Então, uma regra de transição de um benefício que, num certo sentido, perdeu sua razão de ser à luz dos vários programas que foram criados superiores a ele do ponto de vista social. Tá, mais uma vez, né, é uma regra de transição, ok. Não é de um ano para o outro, vai ser progressivo, vai ser agora de 2025 até 2035. Então são 10 anos, aos poucos, que vai ocorrer essa diminuição do recebimento teto do trabalhador, que tenha direito ao abono salarial. Mas você vê, ele fala que é um direito, né, que perdeu a razão de ser. Bem, a melhor pessoa para dizer se o benefício perdeu a razão de ser é o trabalhador brasileiro, que ganha ali até 2 salários mínimos. Pois é, que interessante, né? Quando ele relata que tem outros programas sociais, que esse programa do abono salarial teria aí um descrédito, né? Mas cada programa social tem o seu público, né? Tem o seu objetivo. Esse é para o trabalhador que trabalha já. Não é um BPC para uma pessoa que tem uma condição quase que de miserabilidade e não está trabalhando, etc. Ou Bolsa Família, que tem um outro objetivo. Esse é para o trabalhador brasileiro que ganha até 2 salários mínimos. Então é o balconista, o garçom, o ajudante, os auxiliares, até operadores da indústria. Então ele tem um abono, como se fosse um 14º salário, que ajuda, enfim, a melhor pessoa para dizer é o próprio trabalhador, que deve estar assistindo esse vídeo, e eu abro aqui para comentários. Em prol da contenção de despesa do governo, vocês acham que o tiro foi certeiro? Ele cortou onde realmente precisava? Não tinha outra alternativa? Fica aí a reflexão, e por hora é só. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui e até a próxima.